Esse é o Análise Breve número 1, a primeira de uma série de leituras de projeto apresentadas em vídeos curtos, realizados na modalidade Feito em Casa. A intenção é apresentar a vocês estratégias de organização do projeto de arquitetura por meio de investigações gráficas, focando sempre na relação forma, espaço e estrutura. O primeiro projeto é a Casa no Sertão do Juqueí, do escritório Grupo SP, liderado pelo arquiteto Álvaro Pontoni. Para quem não sabe, sertão é como são chamados os bairros afastados do mar nas praias do litoral norte de São Paulo. Essa, portanto, é uma casa de praia, construída com mão de obra local, usando elementos tradicionais, como a cobertura de telha cerâmica e estrutura de madeira. O edifício ocupa um lote de 34 por 12 metros e é implantado afastado dos limites. O recuo frontal é de cerca de 5 metros e os laterais de pouco mais de 1. Nessa imagem do Google Street View, vemos que o lote vizinho foi incorporado ao lote original, o que talvez explique a escolha de projeto de voltar sala e varanda para a lateral do terreno com tão pouco afastamento. O projeto se organiza como um retângulo alongado que se desenvolve longitudinalmente. Ele é dividido em faixas. A faixa superior define justamente o espaço da varanda. A faixa inferior corresponde a um bloco de espaços servidores, que também pode ser chamado de volume hidráulico, porque contém cozinha, banheiros, área de serviço e o reservatório. A faixa intermediária contém os principais espaços da casa, a zona social e a zona íntima. Nessa porção aparece uma terceira faixa, que corresponde ao espaço exclusivo de circulação, ou seja, o corredor. Transversalmente, o projeto também é organizado em faixa. A cada 3 metros existe um pilar e um eixo de modulação que ajuda a organizar tanto o espaço dos quartos quanto a compartimentação da zona molhada. Existem alguns elementos que estão fora dessa organização modular. É o caso dessa parede de pedra, que é justamente a barreira em relação ao espaço público, e o alinhamento do fim do bloco de serviço. Existe também uma extensão da zona dos banheiros para captar a luz lateralmente pela cobertura. A faixa inferior mede 1,35 m eixo a eixo, o que permite que o espaço interno tenha 1,20 m quando a gente descontar a espessura das paredes. A faixa intermediária tem 5 metros ao todo, sendo que a subdivisão dos quartos compõe 4 e 1. A faixa superior de varanda tem 2 metros até o eixo dos pilares e tem uma beirinha a mais de deck se estendendo para fora deles. A modulação estrutural corresponde a 3 metros eixo a eixo. A organização funcional do edifício não é difícil de compreender. O acesso pela testada, que dá direto para a calçada, e o ingresso principal da casa se dá nessa posição, justamente no eixo de circulação que leva até o fundo do lote. Existe uma parede grossa que separa a zona social do espaço público e uma compartimentação na região dos quartos, que são menos permeáveis ao espaço da varanda do que a zona da sala. A faixa de espaços servidores abriga diversos compartimentos. Um depósito que se abre para fora, uma cozinha que se conecta com a sala e tem uma extensa janela horizontal para oeste, um conjunto de banheiros composto por um lavatório central e 2 banheiros independentes nas laterais e, finalmente, uma área de serviço que se abre para a rua. Numa planta como essa, feita à mão, com referência de escala, desenhar os equipamentos, portas, esquadrias, elementos da estrutura, mobiliário, tudo isso ajuda a compreender a escala do desenho e dá uma ideia de uso do espaço. Volumetricamente, o elemento mais importante é o telhado de uma água, que se apoia no lado direito sobre um volume longo e baixo. No final desse volume, a gente vê uma protuberância, um volume que se ergue, abrigando reservatórios de água. Do lado esquerdo, a cobertura é sustentada por uma série de pilares. O fechamento, no entanto, é recuado cerca de 2 metros, gerando uma varanda que se desenvolve ao longo de toda a casa. O bloco da direita tem pé direito muito baixo, pouco mais de 2 metros. E, como nós vimos, ele contém os espaços servidores, cozinha, banheiro, etc. O interior da casa está elevado em relação ao exterior. Essa diferença de nível
Possivelmente visa impedir o ingresso da umidade, o que é algo muito importante para uma casa que fica boa parte do ano fechada. O espaço sob o telhado abriga a zona social e íntima, que são os espaços mais importantes da casa, e tem o pé direito que se eleva até cerca de 4 metros. A transparência das bandeiras, que são esses planos de vidro fixo acima das portas e da parede de pedra, garante iluminação de grande qualidade durante o dia e oferece uma visão marcante desde o espaço público durante a noite. A cobertura do bloco mais baixo é composta de uma laje plana e vigas invertidas, ou seja, vigas que sustentam a laje em sua extremidade inferior. Com isso, a cobertura funciona como uma espécie de calha, recebendo a água que escorre do telhado. Para entender a organização espacial do projeto, é preciso desenhar ele internamente. Próxima à testada do lote, há essa parede, que é revestida de pedra e que funciona como uma barreira visual. Ela não vai até a cobertura. Com isso, impede que o interior da casa seja visto desde o espaço público, mas permite a entrada de luz na parte mais alta da fachada. O bloco mais baixo à direita contém os compartimentos que abrigam banheiro e lavanderia aqui no fundo, mas também possuem um vão generoso conectando a cozinha com as salas, que ocupam essa região mais aberta da casa. As salas se conectam, por sua vez, à varanda, por meio desse grande pano de vidro, garantindo grande permeabilidade entre os dois espaços. A zona íntima fica nesse volume, que também possui um pé direito alto, e que se conecta também com a varanda, mas que é muito menos permeável ao exterior, garantindo maior resguardo aos dormitórios. O espaço da varanda é definido, portanto, pelos fechamentos do bloco principal da casa e, nessa extremidade, por uma sequência de pilares que sustentam também a cobertura. Além disso, nos pilares de madeira é onde se fixam os elementos de proteção solar, uma série de ripas de madeira que diminuem a incidência direta do sol no interior da sala. Na casa no sertão do Juqueí, a estrutura é mista, em parte construída com vigas e pilares de madeira, e em parte com alvenaria e concreto armado. No bloco íntimo, são as próprias paredes que servem como apoio da cobertura. No bloco hidráulico, a cobertura de concreto armado com laje e vigas invertidas é que serve de apoio para a estrutura do telhado. A estrutura portante está contida no plano das paredes, tanto no bloco hidráulico quanto no bloco íntimo. A estrutura de madeira inicia com as vigas sobre a sala, que se apoiam na cobertura do bloco hidráulico e em pilares que estão contidos no plano do fechamento de vidro. Essas vigas vencem um vão de 5 metros e sustentam o madeiramento do telhado, como a gente vai ver em seguida. No plano da fachada frontal, há ainda uma última viga de madeira que se apoia no bloco baixo, em um pilar alinhado com a sequência de pilares da varanda e nesse pilar inclinado. Essa solução estrutural mostra claramente que a estrutura pode ser concebida com intenção plástica, nesse caso contribuindo para compor a face pública do edifício. O telhado tem uma estrutura própria, que é composta por uma trama de elementos lineares que se apoiam uns sobre os outros. Para entender a sua lógica, é preciso discernir os 3 níveis que compõem uma cobertura tradicional de telha cerâmica. O primeiro nível é o nível das terças. Elas têm posição horizontal, são paralelas ao beiral, que é a parte mais baixa do telhado, e à cumieira, que é a posição mais alta. As terças vencem, nesse caso, vãos de até 3 metros, e elas estão dispostas em intervalos que vão de 2 a 1,60 mais ou menos, no caso desse projeto. Em projetos onde o vão que vai apoiar as terças é maior do que 5, é comum que se use treliças ou tesouras, que são aquelas peças de madeira trianguladas que permitem vencer vãos maiores.
O segundo nível é o nível dos caibros, que são peças inclinadas, portanto perpendiculares ao beiral. Os caibros vencem vãos entre as terças. São peças mais numerosas e mais esbeltas, pois, claro, sustentam menos peso. Além disso, eles estão dispostos em intervalos menores. Nesse caso, são 50 centímetros entre os caibros. Apoiadas sobre os caibros estão as ripas. São peças finas, com seção de 3 por 5 centímetros, que vencem um vão de apenas 50 centímetros, no caso desse telhado que a gente está olhando. Elas são peças que efetivamente apoiam as telhas cerâmicas. Portanto, o espaçamento entre elas é determinado pelo tamanho da telha. Ou seja, a cada fiada de telha há uma ripa. É mais ou menos assim que se desenvolve o telhado, formando uma espécie de plano estanque que, por ser inclinado, não vai deixar entrar água dentro do edifício. Bem, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender esse projeto, ensinado alguma coisa a respeito de estratégias de concepção da arquitetura e ajudado a compreender como se organiza uma estrutura de telhado.